Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos conceitos mais poderosos que existem para entender as verdadeiras regras do jogo social. Vamos falar de capital cultural. Sabe aquela sensação de que tem gente que parece que já nasceu sabendo as regras? Como se tivessem recebido um manual secreto para navegar pela vida, pelo trabalho, enquanto o resto de nós está tentando adivinhar? Pois é, essas regras não só existem, como são cruciais. E o que a gente vai desvendar aqui é que a regra mais importante de todas não tem nada a ver com a sua conta bancária. É algo bem mais sutil e muito, mas muito mais poderoso. Então vamos lá. Vamos entender o que é essa tal moeda secreta que, no fundo, rege tantas das nossas interações e abre tantas portas. Esse termo, capital cultural, foi criado por um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu. E, de um jeito bem simples, é o nosso repertório. É tudo aquilo que a gente sabe, o que a gente consome de cultura, como a gente se expressa e, o principal, como a gente usa tudo isso no nosso dia a dia. E por que isso importa tanto? Porque esse capital que é invisível abre portas de verdade. Ele muda a forma como as pessoas nos veem, mexe com a nossa autoconfiança para falar em público. O ponto central é o seguinte: muitas vezes alguém com pouco dinheiro, mas com um capital cultural alto, sobe na vida com muito mais facilidade do que quem só tem grana. É impressionante. O mais legal é que o Bourdieu não parou por aí. Ele dividiu esse conceito em 3 tipos, o que deixa tudo bem mais fácil de entender. Vamos dar uma olhada em cada um. Primeiro, o capital que ele chamou de incorporado. Pensa assim, é o que está dentro da gente. O nosso jeito de falar, a nossa postura, os nossos gostos. Isso não dá para comprar, sabe? Leva tempo para construir. Depois vem o objetivado. Aí sim, são as coisas, os bens culturais que a gente possui. Livros, quadros, um violão. Só que atenção aqui. Não adianta nada ter uma estante cheia de livros se a gente não souber usar o que está neles. E por último, o institucionalizado. Esse é o mais fácil de ver. São os diplomas, os títulos, é o reconhecimento oficial que serve como uma moeda de troca no mercado. Agora, a melhor parte. Isso tudo não é um dom que a pessoa tem ou não tem, de jeito nenhum. É uma habilidade que pode e deve ser construída com consciência, com estratégia. Bora ver como. Olha, o segredo não é ler um monte de livros, é ler os livros certos. É focar em leituras que explicam como o mundo funciona por baixo dos panos, sabe? Sobre poder, sociedade, símbolos. São esses textos que dão o vocabulário e a capacidade de pensar de forma mais complexa. É a base de tudo. E aqui vai uma dica que parece boba, mas muda o jogo. Releia. A primeira leitura dá uma ideia geral, mas é na segunda, na terceira, que a gente realmente domina o assunto, que as conexões mais profundas começam a aparecer. Quem relê, domina. Simples assim. E essa lógica vale para tudo. Filmes, séries, música. A virada de chave é parar de ser um consumidor passivo e começar a ser um intérprete. Se perguntar, peraí, o que essa história está tentando normalizar? Que ideia está sendo vendida aqui? Isso transforma um entretenimento num baita treino para o cérebro, uma vantagem gigante. Mas é na fala que o capital cultural fica mais evidente. Quem domina a linguagem, domina o ambiente. E isso é treinável. É cortar os vícios de linguagem, o tipo, o né, o acho que. É construir frases mais curtas, mais diretas e, principalmente, dar o nome certo para as coisas. Clareza na fala é um reflexo direto da clareza no pensamento. Certo. Uma vez que esse repertório está sendo construído, como a gente usa isso de forma inteligente, sem parecer arrogante, sem ser pedante? Essa é a parte mais sutil da história. E aqui tem uma linha bem tênue. O erro mais comum é querer exibir o que sabe, citar autores para parecer inteligente. A estratégia de verdade é o oposto, é usar o conhecimento para deixar o complexo mais simples. É elevar o nível da conversa e não diminuir quem está nela. O objetivo é sempre acrescentar e nunca só corrigir por corrigir. E onde é que essa habilidade se torna uma vantagem clara, assim, de cara? Em todo lugar. Numa reunião de trabalho, na hora de criar conteúdo para a internet, num evento de networking. As pessoas notam. Elas talvez não saibam dar o nome, mas elas sentem. Essa pessoa pensa de um jeito diferente. Agora vamos para o topo da pirâmide. Porque construir capital cultural não é só aprender uma coisa nova. É um processo que muda quem a gente é por dentro. Transforma a nossa identidade. E sim, existe um caminho bem direto para transformar esse capital em dinheiro. Hoje, com tanta informação voando por aí, quem consegue organizar o caos mental das outras pessoas, quem consegue ser um filtro de sentido, essa pessoa ganha o jogo. É a capacidade de conectar ideias e criar narrativas claras que se tornam um produto super valioso.
Mas, de verdade, a mudança mais radical é interna. O nosso gosto se refina. A paciência para a conversa fiada e para os ambientes vazios, ela simplesmente some. O senso de valor pessoal se fortalece. E, talvez o mais importante, a gente começa a farejar manipulação e discurso raso de longe. E isso leva a um ponto delicado. Essa lucidez, essa clareza de pensamento, ela pode ser vista como algo perigoso para sistemas que funcionam à base de repetição, de distração e de obediência cega. É por isso que, muitas vezes, pensar de forma profunda não é algo exatamente incentivado por aí. Para a gente fechar, vamos pegar toda essa teoria e transformar num plano prático, de ação imediata. Uma coisa que dá para começar a fazer, literalmente, hoje. Pensa nisso como um ciclo de 7 dias para exercitar esse músculo. O segredo é ter foco e repetir. Escolha uma coisa, mergulhe nela. Pratique a interpretação, a síntese, observe o mundo à sua volta e, no fim, crie alguma coisa. O capital cultural não cresce em linha reta, ele cresce em espiral. Cada ciclo novo aprofunda o que já foi aprendido. Então, no fim do dia, o que é capital cultural? É liberdade. Liberdade mental. É poder de escolha. É independência para não engolir qualquer narrativa que te empurram. E, no fim das contas, é a base da verdadeira ascensão tanto pessoal quanto profissional. E vamos terminar com essa ideia para refletir. Dinheiro ajuda? Claro que ajuda. Mas o capital cultural é a fundação. É ele que cria as oportunidades para que o dinheiro possa ser construído depois. Na grande maioria das vezes, ele vem primeiro.